Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar o processo de retopologia do rosto do nosso personagem, quais são as partes mais importantes da gente entender. Então a gente vai começar aqui vendo o que é importante de linhas que a gente precisa ter nele, para que ele se comporte de forma melhor na hora de fazer o movimento e tudo mais. Então vamos começar a traçar um planejamento aqui. Primeiro é a boca, como que a boca vai funcionar, então a gente tem que ter loops que circulem a boca e também loops que protegem o músculo que vai fazer a boca sorrir e ficar triste, né? Os olhos vão ser loops circulares também, para que nosso olho possa fechar e abrir e piscar, fazer toda a movimentação que a gente queira ali. Então a mesma coisa a boca e o olho seguem esse mesmo princípio. Então a gente vai cuidar bem para que todos esses loops funcionem e interajam entre si. Então a orelha também vai ter um loop circular ali, onde a gente vai fazer um furo. E no nariz também é a mesma lógica, vai ser um loop circular. Iniciando então o processo, a gente liga ali ele para ficar uma superfície viva e a gente pode utilizar o Quadro como ferramenta. Então, mesma coisa do lado direito ali tem todos os atalhos e a gente segue daí fazendo, iniciando com os loops principais. Eu liguei também a simetria aqui no Modeling Toolkit ali do Quadro, me possibilita ligar a simetria. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todo o contorno do lábio do nosso personagem, né? E bem próximo ali, da parte do lábio central e criar pontinhos para que a gente possa fazer um loop circulando todo ele, de forma bem grande. Não tem problema ficar com os quadrados grandes nessa etapa. Então essa etapa é para que a gente verifique e ache como vai funcionar os loops. Ele vai dar dando a volta agora aqui. Faltou criar só um, pronto. Então ele vai dar a volta agora na hora de fechar. Se eu usar o Ctrl para checar, isso é uma coisa que vocês vão ver fazendo bastante, usar o Ctrl ali do atalho, né, do Quadro, para checar se o loop está no comportamento que eu quero que ele fique. Então o próximo passo aqui eu vou alterar um pouco o material desse carinha, trocar ele para Blim, né? Então Assign Material, tipo Blim, para que ele funcione melhor na luz, para que na hora que a gente for criar agora o retopo em cima, funcione da forma mais fácil da gente enxergar e visualizar onde tem os detalhes, onde está a parte correta. Próximo passo, então, eu vou continuar ajustando a boca, o loop da boca, e fazer ele encostar quase lá no início do nariz, da base do nariz. Por que isso? Para ter espaço, né, para trabalhar a expressão dele e tudo mais ali. Então a gente precisa colocar esse loop lá em cima. Então, para isso que eu vou colocar ele ali próximo ao nariz, cuidar para não pegar. Na parte de baixo a gente vai até quase o início do queixo, assim, por dizer assim, do nosso personagem, né? Então a gente tem uma parte bem construída já de como ele deve se comportar quando for fazer a movimentação. E agora vamos fazer o olho. Os olhos eu vou optar por um loop circular bem próximo da região e um loop um pouquinho diferente no caso do meu personagem aqui, que favoreça esse vínculo que ele tem no nariz. Então vai vir um loop lá da sobrancelha, né, de onde é o encaixe da sobrancelha ali dele, até o nariz, né, para favorecer esse comportamento dele. Então a primeira etapa do processo sempre vai ser a construção de linhas que vão direcionar como que a gente quer que se comporte o nosso personagem e a deformação do nosso personagem. Essa primeira aqui eu estou bem na pálpebra, cuidando para ter uma linha na parte de baixo, uma linha central onde vai ser a dobra do olho, ali, né, na parte esquerda e na parte direita, ali onde ele vai fechar, para dar indícios na hora de fazer o rig e fazer também a construção, ele funcionar corretamente. Para fazer o loop ali que vai coincidir com o nariz, mas neste meu caso, porque eu quero que ele tenha um vinco mais forte, mais marcado desde a parte superior lá do olho. Então eu vou criar ele nesta forma. Depois então, né, de ajustado os loops que ficam ali nos olhos e boca, vamos partir para esse que vai sair do nariz e vai contornar até chegar no queixo. Nota que por mais que eu estou construindo eles, eu não vou conectando ainda um loop com o outro ali, um loop grande assim com o outro, né? Eu vou até a ponta do queixo, levando ele, ó, sem conectar. Toma cuidado para isso, que essas conexões a gente vai fazer depois, e se a gente fizer agora pode ser que não dê muito certo.
Então deixa para fazer isso um pouquinho depois ali, né? Então a gente coloca ele um pouquinho acima de onde é a ponta do queixo, que essa ponta do queixo a gente vai fazer correr todo o maxilar daí, né? Então agora está tudo funcionando, ali tem a estrutura do nariz onde a gente queria que fosse o loop, e a gente começa a ajustar eles, para conectar cada um certinho, ficar com uma certa distância ainda, porque são os principais do rosto, eu vou mantendo uma certa distância. Às vezes, que nem aconteceu ali, ele não quer completar, por exemplo, o quadrado com shift, então a gente coloca mais um ponto ou movimenta a câmera, então, sempre dessa forma para que ele faça a conexão da forma mais correta. O próximo loop que a gente vai dar uma olhada, então, é um loop que seria da bochecha do personagem, né? Como seria aqui a estrutura da bochecha, a altura da bochecha dele, e aí ele passa por aqui e vai subir, ó, lá pro crânio desse nosso carinha, né? Então ele sai ali da bochecha e vai subir, vai dar a volta por lá. Esse é um outro loop importante. Agora que eu vou puxar o do maxilar, então toda a parte de construção do maxilar dele, agora aqui sim, só botar um pouquinho para cima para ele não conectar, mas está fazendo correto. O maxilar ele vai passar, dar a volta na orelha e conectar com a parte mais inferior ali do nosso personagem. É importante sempre deixar uma linha reta. Essa linha reta ela é uma linha que corta todo o personagem, todo o crânio dele ali, né, todo o nosso modelo. Então aqui está com todos os loops principais para ele ter uma boa deformação já funcionando. Em seguida eu vou criar os nariz, então seguir o mesmo conceito, eles vão dar a volta. E o nariz também, a gente vai ter que botar algumas linhas ali a mais depois para que ele tenha aquele vinquinho, fique daquela forma, senão ele vai ficar todo muito suave, não é o que a gente deseja para esse personagem, alguns pontos do rosto dele, né, que tem bem marcado ali. Nosso próximo passo agora vai ser completar essas áreas onde tem os loops principais, né, e conectá-los agora, fazer eles encaixarem um com o outro, começar a conta, né, de linhas ali para que eles funcionem entre si, ó, e fazer eles conectarem, entenderem como é que cada um dessas linhas estão funcionando, estão no local correto. Vou notar que em alguns momentos eu vou, deleto, não ficou da forma como eu queria, faço de novo. Então é um processo que é muito orgânico e altera à medida que a gente vai construindo, e daqui a pouco a gente se dá conta que não está da maneira ideal, tem que deletar e refazer. Melhor se incomodar e perder esses 5 minutos aqui refazendo do que depois a animação não funcionar, a deformação da forma como a gente gostaria que ocorresse. Chega num ponto do nosso modelo, que como é um modelo para animação, a gente pode colocar um pouquinho mais de detalhes. Então a gente pode refinar um pouquinho e cuidar para que fique os vincos que a gente deseja que ele tenha na forma. E dessa maneira, a gente vai ter que colocar um pouco mais em toda a forma também, né? Que todos os polígonos têm que ficar de maneira homogênea na face do nosso personagem. Então se a gente começa a detalhar uma região, a gente pode ir detalhando todas as outras também e ir encontrando essa uniformidade da nossa malha. Eu vou seguir modelando dessa forma, criando, trabalhando com essa ferramenta, né, e colocando detalhes. À medida que uma parte está mais detalhada, mais interessante, eu paro, vou para outra região, detalho até chegar naquele ponto, e assim a gente vai trabalhando.
Fechando a primeira etapa da máscara do rosto, eu vim aqui para o pescoço. Então, da mesma forma como tem os músculos da face, que a gente estava preocupado ali, né, que são os circulares do olho, aquele que vem de cima do nariz e tudo mais, a gente faz isso também para o músculo que tem aqui no pescoço, né? Então a gente ajusta ele para funcionar da melhor forma na deformação do nosso personagem, seguindo as indicações que a gente fez no sculpt. Esse loop tem que seguir aquela construção lá. Então aqui a gente já vai dando também uma conferida, ver como é que tá ficando, quais pontos a gente tem que detalhar mais daqui a pouco para ficar com os vincos, alguma coisa que a gente imagina que tenha no modelo, e quais pontos a gente vai deixar para fazer também na etapa onde a gente acentua mais ainda com a transferência de detalhes nos mapas. Isso a gente vai fazer depois, fazer uma projeção do High Poly no Low Poly, que é esse nosso aqui. Então tem coisas que a gente não precisa detalhar extremamente, porque a gente vai fazer isso posterior lá no Modebox. Próxima etapa do nosso modelo então é a orelha. E aí eu vou fazer ela numa mesh completamente separada, vou esconder até essa aqui por enquanto e fazer uma nova ali com quadro, para não me preocupar com a quantidade de linhas que tem na cabeça e como que eu vou fazer a orelha. Então aqui primeiro eu faço um grande loop que dá a volta em toda ela e aí sigo puxando para o exterior dela ali, vendo como que vai funcionar, porque ela tem uma grande dobra, né, também na parte externa e na parte interna com um furo agora aqui, se preocupando com como fazer esse buraco ficar interessante e manter os vincos, né? Então a quantidade de linhas que a gente vai colocando ali é só para ele manter a informação que a gente trouxe lá do nosso objeto. Então a forma como ele está construindo, como está fazendo ali, a gente vai colocando um pouquinho mais de linha do que o normal na construção para ela ficar mais firme a forma.
Então, gente, esse aqui é o resultado final da retopologia. Eu fiz alguns ajustes na mesh também, de forma como colocar um pouco mais de detalhes, colocar os quadradinhos, deixar eles mais homogêneos, né, e separando eles aqui, ajustando. Então eu fui refinando um pouco mais a malha ali. Esse aqui é o resultado final. Coloquei um pouco mais de linhas, né, nela, até para ter um pouco mais dos detalhes que a gente fez aqui na escultura, né, que nem essa parte aqui do nariz. Então, todas as regiões onde a gente quer que tenha um pouco mais de detalhe, a gente tem que acabar colocando mais linhas. Então, se quer deixar mais vincado até o nariz, coloco mais uma linha aqui. Ele vai vincar mais ainda, né, dando essa sensação. E se a gente quer que na pontinha aqui seja menos vinco, aí a gente separa um pouco, mas deixa esse vinquinho mais acentuado, por exemplo. Como os loops agora estão bem certinho dele, então ele faz as coisas da forma como a gente imagina que queira. O loop da boca está funcionando bem aqui, né? Ele está bem fechado entre si, ó. Então essa região funciona. A região de proteção aqui também para ele sorrir, para ele ficar triste, também está funcionando, né? O nariz também puxa para cá, então tem todos eles aqui respondendo bem. Os olhos a gente tem esses aqui, né? Da forma como ele faz o olhar. Esse aqui ele só não está dando a volta e virando uma máscara, porque eu fiz para ele reforçar o nariz aqui, né? Então da forma como eu construí foi um pouquinho diferente nesse caso, né? Justamente para fazer isso aqui. Então a partir daqui a gente tem ele para ser bem circular, que é bem como a gente vai fazer a expressão do nosso personagem piscar. Então tá todo ele nessa região aqui, ó. Certo? Essa região tá funcionando com este intuito assim, né? Para ele fazer a piscada, para funcionar bem ali, aqui a pálpebras dele, tudo mais, ó. Quero ver bem que isso aqui seria a região da pálpebra. Vou colocar mais uma ali só para reforçar isso, né? Eu tô com o 3 ativo, então ele tá um pouquinho lento. Aqui na sobrancelha a gente deixou ela mais próxima, todo ele um pouco mais próximo, para ficar com aquela característica mais marcada do modelo, né, na hora que a gente fez lá no Sculpt. Então deixar um pouco mais linhas, um pouco mais próximas, elas se afastam à medida que não for sendo mais necessário, né, o vinco. Então aqui também no nariz mesma coisa, então elas um pouquinho mais próximas, aí quando não tem tanta necessidade vão se distanciando. Um cuidado tem que ter, eu vou tirar, né, o Live Surface lá, daí ele vem pro ladinho de forma fácil. Então aqui é o nosso esculpido com aquele milhões de polígonos, e agora este aqui é o nosso resultado com a retopologia. Cada um tá com um shader diferente também, né? Então vamos botar o mesmo material aqui, botar o blinho, para ver que eles são o nosso mesmo personagem. É dessa forma que a gente pode criar a retopologia dos nossos personagens no rosto. Até mais!